Eu sou Rafael Gomes, sou médico veterinário. Hoje a gente vai fazer aqui um planejamento, né, de um bloqueio de transmissão através de informações georreferenciadas aqui no QGIS. Tá? Então, nós temos aqui o município de Feira de Santana na tela. Ele já está dividido em localidades. A gente tem um vídeo no canal aqui falando da divisão territorial dos municípios utilizando o QGIS. Consulta lá esse vídeo para ver como é que faz essa divisão territorial, certo? E além dessa divisão de bairros, que são as localidades, né, do município, a gente tem também já um bairro, tá, que é o bairro do Tomba, que ele está dividido em quarteirões, tá todo divididinho em quarteirões aqui. Também temos um vídeo já no canal que é criando camada de quarteirões no QGIS para o reconhecimento geográfico, tá? Então consulta lá para ver como é que faz essa camada de quarteirões. Eu vou, para fazer esse trabalho com bloqueio de transmissão, eu vou utilizar mais uma camada aqui, que é uma camada de imóveis, tá? Eu puxei uma camada de imóveis aqui do bairro Tomba, certo? Junto com, já que encaixados aqui nos quarteirões, tá? Vocês podem ver que cada quarteirão tem seus imóveis. Esses imóveis, eles foram, na verdade, eu utilizei uma base de edificações do Google. Eu mostro em outro vídeo como é que faz para a gente baixar essa base de edificações. Mas a proposta é que o município construa a sua base de imóveis, tá? Através do reconhecimento geográfico. Tá? A gente pode ver aqui que esses imóveis têm cores diferentes, tá? Alguns imóveis são verdes, outros são amarelos, outros são vermelhos. Isso aqui a gente está utilizando uma metodologia de classificação, tá, de risco em alto, médio e baixo risco de acordo com as novas diretrizes de arbovirose de 2025, tá, que propõe a classificação de risco dos imóveis de acordo com o que é observado durante a visita domiciliar pelo agente de combate às endemias. Tá? Isso aqui não reflete necessariamente a realidade, tá, gente? Isso aqui eu fiz uma classificação aleatória para ilustrar, né, como é que deve ser feito o trabalho, certo? Então vamos lá. Só para a gente ver aqui, eu estou com essa camada aqui, ela está sobreposta, certo? No mundo real, tá? Tá georreferenciado. A gente vai trabalhar só o dado aqui, o dado vetorial. Eu simulei aqui que eu tenho dois casos, tá? Essas duas bolinhas aqui, tá? Dois casos geolocalizados, certo? Um caso nesse imóvel aqui, outro caso nesse outro imóvel aqui, certo? A gente vai falar de geolocalização em outro vídeo, mas vamos considerar que esse aqui é o local provável de infecção de um paciente e esse aqui é o local provável de infecção de um outro paciente, certo? Então entendemos que por serem casos, tá, temporalmente coincidentes, ou seja, são casos que têm um intervalo de início dos sintomas aqui menor do que 15 dias, certo? E eles estão assim visualmente próximos, certo? A gente vai precisar estudar isso aqui. A gente sabe o tempo, certo? A gente tem que saber a distância também, se eles estão muito próximos para a gente fazer alguma correlação epidemiológica aqui, tá? Então, olhando o bairro aqui em geral, eu tenho esses dois casos e eu vou fazer um estudo aqui para a gente decidir se faz ou não bloqueio, certo? Então, os dois casos estão geolocalizados. Eu numerei esses imóveis aqui, fiz uma numeração por quarteirões, tá? Volto a dizer, isso aqui é uma numeração que foi feita para ilustração. Essa atividade de numeração de imóveis deve ser feita durante o RG no campo, certo? Mas eu fiz uma numeração aqui só para auxiliar aqui o aprendizado. Vamos ver aqui o número dos imóveis, tá? Então eu tenho os imóveis de cada quarteirão numerados, tá? Então eu já sei aqui, ó, que é o imóvel 26 desse quarteirão. Deixa eu colocar também aqui o número do quarteirão. Tá, pronto. No quarteirão 452, eu tenho o imóvel 26, tá, como local provável de infecção. E no quarteirão 502, tá,
eu tenho o imóvel 16, ok? Deixa eu só confirmar aqui que ficou bem em cima. 26 e 15, perdão. 26 e 15. Tá? Como é que eu faço para verificar se o raio de influência de cada casa coincide com o outro? Tá? Nós utilizamos na Bahia uma distância entre um caso e outro de 100 metros. Tá? Se os casos estiverem temporalmente coincidentes, ou seja, início dos sintomas, certo? E no intervalo igual ou menor a 15 dias, e eles estiverem uma distância igual ou menor que 100 metros, tá? A gente vai considerar que esses casos eles têm uma correlação epidemiológica aqui. Como é que eu faço para verificar isso aqui? Eu estou com esses dois casos, eu tenho uma camada aqui, ó, caso provável, tá? Que são esses dois casos aqui. Eu vou utilizar essa ferramenta aqui, ó, buffer, tá? Que é tampão, né? A ferramenta chama buffer. Vou aqui, ó, na caixa de ferramenta de processamento, seleciono o buffer, dou um duplo clique, tá? Ele vai me mostrar aqui a camada de entrada, que é essa mesmo, tá? Do caso provável. E eu vou abrir um raio em torno de cada ponto desse com a distância conhecida. Nesse caso, a gente vai utilizar 100 metros, tá? Vamos verificar se esses casos têm 100 ou menos metros de distância. Coloco aqui 100 metros, tá? É importante que a camada que você está trabalhando esteja num sistema de referência de coordenadas projetada, tá? Porque senão vai aparecer em graus aqui. E a gente quer trabalhar em metros. Vamos lá. Executei. Ele rodou um algoritmo aqui, ó. Abriu dois raios, certo? De 100 metros de distância. Ele vai aparecer na forma de uma camada aqui chamada de bordeada, tá vendo? Quando eu executei o algoritmo aqui de buffer, ele gerou essa camada aqui chamada de bordeada. Vou vir aqui, ó, vou colocar os casos e eu posso verificar, ó, que o raio de um caso passa por cima do outro. Vou dar uma transparência aqui para visualizar melhor. Em propriedades, simbologia, e vou no preenchimento dar uma transparência nele, tá vendo? Ele está com 100% de opacidade. Vou colocar aqui 50%, ok. Deixa eu mudar essa cor aqui também, que verde em cima de verde não fica legal. Vou colocar outra cor aqui. Deixa eu ver uma corzinha diferente aqui. Um azul. Pronto, não tem azul na tela. Pronto. Certo? Então o que é que eu estou vendo? Esses dois casos, eles estão com uma distância entre um e outro menor que 100 metros. Então eu puxei lá no Sinan o início dos sintomas, né, que foi anotado na ficha de notificação, e verifiquei que esse caso aconteceram num tempo próximo, tá? Menos de 15 dias. E o local provável de infecção, após investigação epidemiológica, também é próximo, tá? Tem menos de 100 metros, certo? O que é sugerido aqui? É sugerido fazer um bloqueio de transmissão, tá? Aqui na Bahia a gente tem nota técnica estipulando, certo? A gente atualizou esse ano aqui em 2025, a nota técnica. Vou colocar aqui na descrição do vídeo o link, indicando que nesse caso aqui deve ser feito um bloqueio de transmissão, tá? Deixa eu desmarcar essa bordeada aqui. Como é que eu vou fazer esse bloqueio? Primeiro, eu fiz a verificação da distância. Agora eu preciso abrir o raio de bloqueio, certo? O raio de bloqueio sugerido pelas novas diretrizes é um raio de bloqueio de 150 metros, tá? De raio. A gente sabe que pode existir uma situação operacional que não consiga fazer esse raio, mas vamos seguir aqui o que está preconizado. 150 metros, está lá na nota técnica também do inseticida que está sendo utilizado, certo? Está lá 150 metros também, então vamos trabalhar aqui um raio de 150 metros.
Eu vou excluir essa camada de bordeada que eu já verifiquei, tá? Que os casos são próximos. Vou remover a camada. Ok. E vou continuar utilizando a ferramenta Buffer, tá? Essa ferramenta de raio, de tampão. Só que agora eu não vou usar mais 100 metros. Eu vou utilizar 150 metros. Vamos lá, mesmo caminho de novo. Buffer, duplo clique aqui. A camada que a gente vai fazer o tampão aqui é essa de caso provável. Tá? E eu vou abrir um raio aqui de 150 metros. Ok? Tá aqui, ó, 150 metros. Executo o algoritmo. Pronto. Ele abriu aqui, ó, dois raios de 150 metros ao redor dos casos. Deixa eu só colocar aqui. Vamos deixar isso aqui transparente para a gente visualizar o que está atrás. Certo? Vou mudar a cor. Tá um lilás aqui. Transparente. Pronto. Tenho aqui o raio de bloqueio. Certo? Ficou muito forte essa cor. Acho que eu vou usar o azul mesmo. Ok. Pronto. Eu tenho minha área de trabalho aqui, ó. Antigamente, a recomendação era utilizar passos, né? Abrir passos aqui num sentido, abrir passos aqui no outro sentido, tá? No caso aqui seriam 300 passos para um lado, 300 para o outro, para abrir um raio de 150 metros, certo? Aqui a gente faz um raio de bloqueio bem mais rápido. Como são dois casos, tá? Os raios se sobrepõem, então a gente considera isso aqui como uma área de bloqueio de transmissão, certo? O que é que eu faço agora? Eu já defini a área, agora eu vou definir os imóveis, certo? Que a gente vai trabalhar. Como é que eu posso fazer isso aqui? Ó? Utilizando essa camada de bordeada, eu posso selecionar esses imóveis que estão aqui na área, certo? Vamos fazer isso? Porque a gente tem uma ferramenta aqui, ó, que chama-se selecionar por localização. Eu vou clicar nela aqui e eu vou definir aqui, ó. Eu vou selecionar feições de imóveis, tá? Eu quero selecionar os imóveis, tá? Utilizando ao comparar com a feição bordeada, que é o raio, né, que a gente abriu aqui, tá? É importante utilizar aqui nessa opção de filtragem, utilizar não filtrar, certo? Voltei aqui, intersecciono e vou executar. Pronto, executei. Vou fechar aqui. Eu já tenho os imóveis selecionados agora aqui da área, tá? Os imóveis que estão dentro do raio. Eu não vou me preocupar nesse momento, não vou me preocupar nesse momento agora com esses outros imóveis aqui da área, certo? Segue o trabalho normal. Se for uma área prioritária, né? Visita 100% dos imóveis, com intervalo de no máximo 60 dias, tá? Se não for uma área prioritária, visita esses imóveis de acordo com a ocorrência de casos ou a indicação das ovitrampas. Mas vamos seguir aqui com o nosso bloqueio. Eu selecionei os imóveis da área de bloqueio e vou criar uma camada agora só com esses imóveis. O que é que eu faço? Tá aqui, a seleção é dessa camada, né, de imóveis. Vou exportar, tá? Vou guardar elementos selecionados como. Eu estou utilizando esse sistema de referência de coordenadas aqui, ó. Esse Sirgas 2000 TN Zone 24S. Esse Sirgas 2000 UTM Zone, aqui para o 24S aqui é adequado para Bahia, certo? Mas outros locais podem usar outro 23S, 22, etc. Certo? Mas por que eu estou usando ele? Porque é um sistema projetado. É um sistema de referência de coordenada projetado, que é importante para a gente fazer as medidas em metros, não em graus. Ok?
Vou salvar esse arquivo, tá? Na área de trabalho. Eu criei uma pastinha aqui para a gente trabalhar, certo? E vou nomear como essa camada nova, imóveis, bloqueio, certo? É um shapefile, vou salvar, tá? E vou dar OK, pronto. Já salvamos aqui uma camada dos imóveis de bloqueio. Vou desmarcar essa camada geral aqui, certo? E aí você pode reparar que agora eu só tenho os imóveis aqui da área de bloqueio. Beleza? Esses imóveis são da minha área de trabalho. Eu não preciso mais dessa bordeada, tá? Para definir a área de bloqueio. Eu já tenho essa definição. A partir daqui, eu posso construir um croquis, certo? De bloqueio, da forma que eu achar mais adequada. E vou usar essas informações aqui para a gente construir esse bloqueio de transmissão. Então, eu demarquei primeiro quantos imóveis estão aqui na área. Vamos dar uma olhada aqui na tabela de atributos. Abrir tabela de atributos. Eu tenho aqui um sequencial, certo? E tenho aqui um total de 460 imóveis, certo? Realizar bloqueio de transmissão com raios de 150 metros é um desafio muito grande por conta disso, ó. Eu tenho que executar 460 imóveis de trabalho, beleza? Vamos ver quantos agentes vão ser necessários para fazer esse trabalho, tá? Quanto de inseticida a gente vai gastar, vamos calcular tudo isso aqui, beleza? Vamos utilizar aquela metodologia de coloração, acompanhando as novas diretrizes. Eu vou clicar com o botão direito na camada, propriedades, certo? Aqui em simbologia, ao invés de símbolo simples, eu vou utilizar o símbolo categorizado e vou utilizar para categorizar o risco, certo? Vou classificar, ele vai me dar aqui um a mais, eu não quero. Eu vou querer alto, médio e baixo. Alto, eu vou colocar vermelho, tá? Como a gente estava usando antes. Ok. Médio, eu vou colocar amarelo, tá? Conforme a gente estava utilizando antes também. Vamos seguir o mesmo padrão. E baixo, opa, médio não veio, a cor. Ok. E não veio, vamos categorizar de novo. Vamos colocar essa cor amarela aqui. Vamos ver se agora ele funciona. Ok. Eu tinha desmarcado ali. Pronto. Certo? Estou com os imóveis verdes, amarelos e vermelhos. Tá? Até para orientar. Eu sei que eu posso utilizar isso aqui para auxiliar, tá? Os agentes. O que mais eu posso fazer? Eu não quero. Eu quero tirar esse rótulo aqui do nome do bairro, que eu já sei, que é o Tomba. Tá? Vou deixar os rótulos dos quarteirões. E vou adicionar aqui o nome, tá? O número, desculpa, de cada imóvel. Vamos lá. Propriedades, rótulo individual. Eu vou utilizar o número a numeração dos imóveis, tá? Eu posso utilizar isso aqui para orientar os agentes. Ó, o quarteirão 481 vão ser feitos todos os imóveis desse quarteirão. Tudo bem. Só que nesse quarteirão 430, por exemplo, eu só vou fazer aqui o bloqueio no imóvel 20 e no imóvel 5.
imóvel 19, 26, 2, 13, 24 e 9 do quarteirão 418 e assim sucessivamente. Eu posso utilizar isso aqui para fazer o croquis, certo? Ou fazer croquis mais detalhados, tá? De cada área de trabalho. Mas vamos calcular aqui geral. Eu tenho aqui, para fazer o bloqueio, como eu comentei, 460 imóveis, tá? Deixa eu tirar essa etiqueta aqui. Vamos fazer aqui um layout de impressão. Ok. Eu vou criar um mapa novo, certo? De bloqueio. Deixa eu renderizar ele aqui. Diminuir um pouquinho aqui para dar um espaço para as informações, certo? E vou aproximar um pouco esse mapa aqui, certo? Desse croquis. Tá. Eu estou visualizando o que aqui, gente? Eu estou visualizando os casos. Eu preciso disso aqui no bloqueio? Não necessariamente. Vamos tirar isso aqui. Vamos diminuir um pouco a poluição aqui dessa imagem. Tá? Quando eu movimentar aqui, ele some. Certo? Eu vou fazer um croquis geral, tá, do bloqueio, para a gente traçar algumas informações importantes. Vou colocar um título logo aqui. Vou chamar isso aqui de bloqueio de transmissão. Bloqueio de transmissão. Tomba. Certo? Vou dizer onde é, né? Feira de Santana. Lembrando que isso aqui é hipotético. Não tem qualquer relação com a realidade. Feira de Santana, Bahia. Tá? E ok, arbovirose, né? Vamos colocar aqui dengue. Bloqueio de transmissão de dengue. Ok? Deixa eu aumentar um pouquinho essa fonte. Certo? A gente tem um título. Vamos colocar algumas informações pertinentes aqui. Primeiro, qual é o número de imóveis, né? O número de imóveis, nós contamos lá, foram 460 imóveis, né? (460). Ok? Quantos litros de inseticida serão necessários para fazer uma UBV costal nesses 460 imóveis? Então eu vou utilizar para calcular isso aqui, eu vou pegar uma referência aqui nas próprias diretrizes nacionais. Nas diretrizes nacionais aqui, ó, no trecho de bloqueio de aplicação ultra baixo volume, com equipamento portátil, né? Tendo como alvo intradomicílio. Aí aqui nas diretrizes ele considera um imóvel teórico padrão de 10 metros de frente, acho que isso aqui está errado, 25 metros, tá, de fundo, e 3 metros de altura, certo? Um total de 750 metros cúbicos. E uma aplicação de 3 segundos direcionada para o interior da residência, enfim. Aí tem um diagramazinho aqui mostrando, certo? Peridomicílio, 3 segundos, aplicação de 3 segundos, 3 segundos, e aqui para o intradomicílio, 3, 3, 3. Então são um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aplicações de 3 segundos, totalizando 30 segundos em cada aplicação, certo? Então, vamos utilizar, vou colocar aqui a fórmula de cálculo, tá? O consumo vai ser de inseticida, né? Ele vai ser igual aqui a 30 segundos, certo?
de nebulização por imóvel. Certo? Então, são 460 imóveis, né? Vão ser um total de 230 minutos, né? Vamos ver isso aqui em segundos, quanto é que vai dar. Deixa eu abrir uma calculadora aqui. Vou calcular isso de cabeça. 460 vezes 30, certo? É igual a 13.800 segundos, certo? De borrifação no total, de aplicação efetiva, né, de inseticida. Claro que isso aqui vai variar, né? Quando o agente for para o campo fazer o trabalho, não vai ser todo imóvel que vai ter essa característica aqui, tá, gente? Isso aqui é uma coisa ilustrativa. Vai ter casa que é junta uma da outra, não vai ter esse tanto de janela, e aí a tendência é que o consumo seja menor. Mas vamos usar como referência esse imóvel hipotético aqui, certo? Então eu tenho aqui, ó, eu tenho a expectativa de fazer um total de 13.800 segundos de nebulização, que, convertendo em minutos, vai dar quanto? Dividido por 60 segundos, né? Eu vou ter um total de 230 minutos de nebulização, certo? Para fazer esse bloqueio. Por que é importante saber isso? 230 minutos de nebulização. Porque eu calculo a vazão das máquinas de UBV em ml por minuto. Vamos dar uma olhada aqui na nota técnica. Isso aqui é a nota técnica do Cielo LV, tá? Que é o inseticida que está sendo utilizado atualmente. Nota técnica número 1 de 2020. E aqui ele tem essa recomendação. Na máquina pesada, certo? E da máquina costal. Cadê ela? Eu deixei até no lugar pra gente ver. BV costal, hectare, pesado. Ah, tá. Vazão do equipamento, certo? Isso aqui para a máquina costal. 16 a 20 ml por minuto. É diferente da máquina pesada, que é 70 a 75 ml por minuto, tá? Na máquina costal é 16 a 20. Vamos arredondar para 20 ml por minuto. Se eu sei que a máquina nebuliza 20 ml por minuto e eu tenho 230 minutos, tá? Eu vou multiplicar isso aqui, 230, vezes esse valor aqui, 20. Certo? 4.600 ml. Certo? Vamos dividir aqui por 1.000, né, que é 1 litro. Eu vou ter um consumo total para nebulização aqui de 4 litros e 600 de Cielo. Vamos colocar aqui. Consumo de inseticida. 4,6 litros. Ok? Se eu for pensar em efetuar visitas domiciliares também nesses imóveis, eu vou precisar de quantos agentes? Certo? Isso aí vai depender do tempo. A oportunidade do trabalho também é um elemento que pesa muito. Então a gente tem que tentar fazer esse trabalho o mais rápido possível, certo? Então se eu tenho 460 imóveis nessa área e um agente, eu tenho a expectativa que num trabalho aí de 8 horas ele visite 20 a 25 imóveis por dia, eu vou precisar de quantos agentes? Vamos fazer essa conta também? Eu tenho 460 imóveis, certo? Vamos dividir por 20. Se eu fosse utilizar nesse trabalho uma equipe composta por um único agente fazendo visitação, certo? E outros fazendo
nebulização espacial, eu ia demorar 23 dias para visitar essas casas, certo? É um tempo muito grande, tá? É muito tempo. Se tiver criadouro aí, vai dar tempo desse mosquito realizar alguns ciclos. Vamos pensar aqui em trabalhar uns 5 agentes na área, dividido por 5, tá? A gente termina esse trabalho aqui em 5 dias. Eu acho que já é um tempo aqui mais adequado. Então eu vou trabalhar aqui com 5 agentes. ACE em visitas domiciliares. Certo? São 5. Ok? Então aqui eu já tenho um dimensionamento interessante. Porém, eu tenho que dar uma analisada melhor nessa área. Eu tenho que pensar, nessa área tem algum imóvel especial? Tem algum ponto estratégico? Porque assim, esse tipo de imóvel pode servir como os pontos estratégicos como grande produtor, né, de mosquitos, e os imóveis especiais, que são imóveis de grande circulação, certo? Eles podem servir de local de alta transmissão. Então é importante avaliar na área se tem algum imóvel especial, certo? Eu fiz aqui só para ilustrar uma identificação de um imóvel especial. Vou abrir aqui na tabela de atributos. Isso aqui, gente, se você já tem o reconhecimento geográfico feito e a classificação dos imóveis, a gente consegue apontar um imóvel especial na área aqui, ó, um ponto estratégico. Nesse caso aqui é esse imóvel aqui, ó. Certo? Aí a gente pode fazer um trabalho especial aqui, colocar o Vitran para fazer BRI, certo? Que já está preconizado nas novas diretrizes, tá? A partir desse mapeamento. Eu não vou entrar nesse mérito agora, eu vou dar continuidade aqui na confecção do nosso croquis, certo? Então, adicionei algumas informações relevantes que são válidas para as equipes. Deixa eu dimensionar melhor isso aqui. Certo? Deixa eu corrigir o tamanho. Padrão de mapa. A gente coloca uma seta norte no mapa. O mapa ficar certinho, né, dentro do padrão. Coloca uma escala também. Ok, já está com a carinha de mapa aqui, tá vendo? Então, gente, a partir desse croquis, fiz um croquis básico, certo? Fiz um croquis básico. Eu já posso pensar em fazer uma desdobrar em outros croquis, certo? Eu posso tirar essa classificação dos imóveis, certo? Eu posso fazer croquis mais aproximados de uma determinada área. Por exemplo, eu quero que um agente trabalhe aqui o quarteirão 425, 415, etc. Eu quero que ele trabalhe só esse pedaço aqui. O que é que eu faço? Eu vou dar um croquis para o agente mais detalhado. Como é que a gente faz? Eu vou aproximar essa escala aqui. Deixa eu deletar essa escala. Certo? Eu vou fazer uma escala nova aqui, ó, mais aproximada. Certo? De uma área de trabalho. Opa. Nessa determinada área aqui, ó. Certo? Porque se eu faço um croquis mais detalhado, mais próximo, eu posso orientar o agente de uma maneira mais precisa. Aqui eu já consigo um nível de detalhamento em que eu posso colocar o número dos imóveis, certo? Deixa eu posicionar aqui para a gente ver, para a gente determinar uma área de trabalho aqui para o agente. Eu
vou no mapa geral, vou ligar aqui as etiquetas, tá? Com o número dos imóveis, ele vai atualizar aqui para o croquis, tá bom? Certo? E aí eu posso determinar, fazer um croquis por dia, tá? No planejamento de trabalho, o supervisor de campo fazer esse ajuste, certo? Ó, hoje você vai trabalhar esse quarteirão aqui, esses imóveis, tá? 17, 24, 8, etc. Enfim, aí o serviço é que vai dizer, tá? O que é que a gente vai, como é que a gente vai projetar fazer nosso planejamento, beleza? Vamos soltar mais vídeos aí, detalhando mais, mas eu acho que esse vídeo aqui dá pra gente ter uma noção de como trabalhar com bloqueio de transmissão utilizando o QGIS. Muito obrigado, até a próxima.